E aí, como vai dando continuidade à nossa parte introdutória, hoje você vai aprender a salvar um documento no SolidWorks. O processo de salvaguarda de arquivos no SolidWorks é parecido com qualquer outro programa. Então, antes da gente partir para a ação, salvar o arquivo, nós precisamos conhecer como é que o Windows gerencia esse negócio chamado arquivo. Primeiro, o que é arquivo? É o resultado do uso de algum software. Então, quando você abre, por exemplo, você aprendeu isso, você abre o bloco de notas e digita alguma coisa, digita aí. Se você puxar o fio do computador da tomada, não faça isso, é errado. Se por acaso acabar o fornecimento de energia elétrica, seu computador for desligado repentinamente, tudo aquilo que você estava editando, isso aqui é uma edição de um novo arquivo que não foi salvo, vai se perder. Então, no computador, a gente tem que ter essa preocupação, principalmente no SolidWorks. À medida que a gente está trabalhando no arquivo, a gente precisa salvar esse arquivo em disco, no nosso HD, no disco rígido do computador, para não perder o nosso progresso. Se você não salvar, você vai perder aquilo que você produziu. Então, como é que funciona? Vou fechar aqui. Repare que quando eu finalizo o programa, ele me pergunta se eu quero salvar as alterações nesse arquivo. Eu comecei a editar um novo arquivo, mas não salvei. Se eu quiser salvar, ele vai abrir uma janela para salvar o arquivo. Se eu não salvar, ele vai simplesmente fechar a aplicação. E isso que eu digitei aqui, eu vou perder. Vou escolher não salvar. Pronto, perdi. Se eu abrir o bloco de notas de novo, não tem mais nada não. Então vamos ao SolidWorks. SolidWorks, o processo é similar. Eu comecei aqui a modelagem de um sólido, uma base retangular com furo central, coisa que você sabe fazer, eu creio. Se você ainda não sabe, veja os vídeos anteriores para você ter noção. Não adianta vir para cá sem ver os vídeos anteriores não. Então eu quero salvar isso aqui. No SolidWorks, fica fácil da gente perceber se nós estamos com o nosso documento salvo ou não. Quando você começa um novo documento no SolidWorks, aqui na barra de título, aparece o nome do arquivo em edição. Como eu estou modelando uma peça, e essa é a primeira peça que eu faço desde que eu abri o programa, ele deu um nome genérico de peça 1. Tá? Se você tivesse numa montagem, apareceria montagem 1. Ou no modo desenho, desenho 1. Lembrando que o SolidWorks tem 3 módulos: peça, montagem e desenho. Então, nesses 3 módulos que você tem, você pode escolher o que você vai fazer: modelagem, montagem ou desenho. Então, esse nome que aparece aqui é um nome genérico. E esse asterisco aqui indica que eu fiz alterações no documento, mas não salvei. Então, eu estou correndo risco. Se por acaso o meu computador parar o funcionamento, eu vou perder o progresso. O progresso é o que eu modelei. O ideal é que você faça a todo momento a salvaguarda do arquivo. Você tem várias formas de fazer isso. Você tem o Ctrl S no teclado, uma combinação de teclas, teclado virtual. Você pode pressionar Ctrl e S no seu teclado. Quando você pressionar Ctrl e S, ele vai abrir uma janela para salvaguarda do arquivo. Então, eu vou pressionar Ctrl S. Pressionei. Ele abriu uma janela chamada Salvar Como. Essa janela aparece toda vez que você começa um arquivo e não salvou nenhum progresso dele. Tá? E essa janela Salvar Como não é difícil não, tem um monte de elementos aqui, mas ela é simples. Importante primeiro é você localizar o local onde você vai salvar o arquivo. Isso é o mais importante. Nós vamos salvar sempre em bibliotecas, documentos. Corresponde aos meus documentos aí de qualquer computador. É onde geralmente você salva seus arquivos. Então, escolhido o local, pode ser que seja necessário escolher uma pasta. Aqui eu não tenho nenhuma pasta não, mas digamos que eu queira criar uma pasta para esse projeto. Você pode muito bem fazer isso, é muito fácil. Aqui em cima eu tenho um atalho, nova pasta. Quando eu clico nele, ele cria a pasta e deixa o campo nome para eu preencher. Então eu vou chamar aqui, vou digitar aqui, projeto 1. Projeto 1. Eu posso pressionar a tecla Enter do teclado. Se você não lembra onde está o Enter, olha ele aí, ó, teclado virtual.
O Enter é esse cara aqui, tá certo? Pressionei Enter, tá pronto. Ah, mas eu coloquei o nome, tá errado, digitei errado. Não fica desesperado não. Você vai clicar com o botão direito aqui no ícone da pasta. Lembra que o botão direito é para mostrar os menus de opções relacionados a um determinado objeto gráfico. Isso aqui, essa pasta é um objeto gráfico, tá? Um item do sistema operacional. Então, clicando com o botão direito, eu posso escolher renomear. Se eu pressionar agora Delete ou Backspace, eu apago o nome, tá? Eu vou colocar projeto. Terminei de digitar o nome da pasta, eu pressiono a tecla Enter do teclado. Pronto. Se eu quiser salvar essa peça dentro da pasta projeto, repare que eu não estou dentro dela. Eu estou em bibliotecas, documentos. Eu tenho que entrar dentro da pasta. Então eu vou entrar. Como é que você entra? Duplo clique no ícone da pasta. Evita dar duplo clique no nome, porque se você for lento no duplo clique é clicar 2 vezes, tá? Consecutivas. Se você for lento aqui no duplo clique, você vai, sem querer, ativar a função renomear. Então, o ideal é você clicar no ícone. Vou clicar. 1, 2. Pronto. Entrei. Estou na pasta. Repare que agora eu estou em documentos, no local projeto. Escolhi o local. Ah, eu não quero o projeto, quero voltar. Você pode vir aqui, em documentos. Pronto. Não, eu quero dentro de documento, de projeto mesmo. Duplo clique no ícone. Me resta agora dar um nome para a peça. Isso aqui é fundamental. Tá? Você tem que dar um nome para o arquivo, para você reconhecer o arquivo depois. Imagina, ao longo do curso, você vai fazer 30 desenhos, 30 modelagens diferentes. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. Você vai ficar perdido. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de base com furo central. Repara que aqui é o lugar de digitar o nome. Tá? Digitou o nome, você não precisa se preocupar com o tipo de arquivo. Isso é um controle que é necessário para o Windows associar um arquivo a um programa. Então o tipo facilita as coisas. Aqui ele já sugere o tipo ideal, que é o tipo SLDPRT, que significa peça do SolidWorks, ou SolidWorks Part. Tá? São partes ou peças, peça do SolidWorks. Todo arquivo de modelagem do SolidWorks vai ter esse tipo ou essa extensão. Vai ser o nome do arquivo, ponto SLDPRT. Não precisa se preocupar com isso. Na hora de abrir um arquivo que você tem que se preocupar. Repare que tem algumas extensões, né? Não precisa saber isso de cabeça não. Tá? A nossa extensão, o tipo de arquivo é peça e isso basta. Vou clicar em salvar. Pronto. Ué, mas não alterou nada. Alterou sim. Se você olhar na barra de título, agora o meu arquivo tem nome e tem um local. Repare que ao passar o mouse sobre a barra de título, ele me mostra o local do arquivo. Um caminho aqui completo, tá? C, users, usuário, documents, projeto, base com furo central, ponto SLDPRT. Tá salvo. Isso quer dizer que se eu fechar o SolidWorks agora, desligar o computador, eu não vou perder o meu progresso até aqui. Ah, é mesmo? É. Vamos fazer um teste? Repare que eu vou fechar aqui a peça, ele não vai me pedir para salvar alterações, porque eu não tinha nada a salvar. Aquele progresso até ali já estava salvo. Mas como é que você me prova que esse arquivo está salvo no computador? É fácil. Vamos acessar o local documentos. Vamos ver se realmente dentro da pasta projeto tem um arquivo. Como é que faz? Aqui, ao lado do menu iniciar, eu tenho uma barra chamada de inicialização rápida. Tem alguns ícones aqui. Um deles é este aqui. Parece uma pasta, né? É chamado de Windows Explorer. Se no seu computador não tiver, não tem problema não. Você clica em iniciar, digite Windows. Não precisei nem digitar Explorer, já apareceu aqui. Isso é um utilitário do Windows para você poder navegar pelos documentos. Tá? Pronto, estou no Windows Explorer. Aqui eu visualizo os meus arquivos. Repare que ele, por padrão, já me leva para um local chamado bibliotecas, que é onde a gente salva os arquivos. Eu posso salvar documentos, imagens, vídeos e músicas. Se você tem uma memória boa,
você vai lembrar que nós salvamos em documentos. Então eu vou entrar nesse local. Como é que eu faço para entrar? Clico 2 vezes no ícone. Repare que no local documentos eu tenho algumas pastas, inclusive a pasta que eu criei na hora de salvar o arquivo, lembra? Se não lembra, volta a fita aí. Eu vou entrar na pasta projeto. Como é que eu entro? Duplo clique no ícone. Pronto. Ah, tá aqui o arquivo. Ah, Isaac, tá muito pequeno, não estou nem vendo a peça. Aqui na lateral eu tenho opções de visualização. O seu computador com Windows 7 vai ter. Até com o Windows 8 também tem vista. No XP é um pouquinho diferente, mas se você for esperto, você vai se ambientar aí, não vai ter dificuldade. Se você está com o Windows XP até hoje também, já é melhor rever os seus conceitos. Está quase na hora de um upgrade. Bom, aqui eu tenho essa seta que me dá opções de exibição dos elementos. Então você pode ser bem gastão, exagerado, escolher ícones extra grandes. Aí você vai ver a miniatura da peça. Tá? Vai dar para identificar direitinho quem é quem, sem abrir o arquivo, hein? Que é o mais interessante. Eu vou voltar aqui para o modo lista, que é o modo padrão. Então o documento está salvo, está guardado. Vou até fechar a janela aqui, que eu não preciso mais dela. Tá, então tá. Vamos embora para casa, fechei o SolidWorks, dormi, assisti o jornal, acordei, vou trabalhar de novo, vou estudar. Vou abrir o SolidWorks. Pronto. Espera um pouquinho. Dependendo do seu computador, a carga vai demorar mais ou menos, né, em função da configuração do computador. Está aqui o SolidWorks. Como é que eu faço para recuperar aquele arquivo que eu salvei? Complicou? Não, é fácil. Nós temos o comando para salvar, mas nós temos também um comando para abrir o que nós salvamos. Está aqui, pastinha amarela. Abrir. O negócio é tão fácil. Quando você para o mouse em cima do ícone, ele te explica o que o ícone faz. Abre um documento existente. Esse aqui, o que ele faz, né? Cria um novo documento. Abrir, né? Vamos lá. Abrir. O SolidWorks ele é inteligente, tá? Como a maioria dos outros programas. Ele memoriza o último local onde você salvou um arquivo. Se ele não memorizar, né, nós vamos usar o nosso padrão, nós vamos sempre em documentos e vai estar por aqui. Ou vai estar direto no local documentos, ou vai estar em alguma pasta. Nós salvamos em projeto. Está aqui o arquivo. Lembra que eu estou no comando abrir. Se eu clicar aqui no abrir, se eu selecionar a peça e clicar no botão abrir, ele vai carregar esse arquivo para mim. No último estado que ele estava. Olha só. Pronto. Está aqui o arquivo. Eu não perdi nada do meu progresso. Está guardado aqui. Então você sempre vai fazer isso. Vai trabalhar durante a modelagem, você vai salvar o seu progresso. Só para a gente terminar essa aula, não ficar longa demais também, eu vou fazer um outro furo aqui em qualquer lugar. Tá? Então eu vou clicar aqui no topo da peça, vou em esboço, vou começar um novo esboço nessa face. Pronto. Vou girar, vou rebater o sólido para eu ver o plano aqui de trabalho na minha frente. Lembra que a gente vai em orientação de vista, normal A. Pronto. Vou clicar aqui fora para não ficar selecionada a face. Vou desenhar um círculo. Chamei a ferramenta círculo. Lembra que o círculo tem 2 cliques. O primeiro clique é o centro e o segundo clique é o raio. Vou clicar em qualquer lugar aqui. Pronto. Repare que agora eu estou movimentando o mouse. Quando eu der o outro clique, ele finaliza o círculo. Pronto. Vou pressionar ESC para interromper o desenho de círculo. Não quero desenhar mais círculo. Pronto. O círculo está selecionado. Vou clicar fora para desselecionar. Vou colocar aqui uma cota. Vou botar o diâmetro dele. Está 11. Vou colocar 10. E vou posicionar esse círculo para ele ficar geometricamente definido. Do centro ao exterior, aresta do limite aqui lateral, vamos colocar 10. Do centro até esta aresta horizontal, 10 também. Vou parar a dimensão inteligente. Vou fazer um corte, para poderia ser ressalto, tá? Vamos colocar na isométrica para ver como é que tá. Aí. Vou em recursos,
corte extrudado. Eu vou remover material. Corte. Profundidade 10 mesmo. Não vou alterar. Ok. Pronto. Tá feito. Aí, então o SolidWorks salvou isso. Não salvou. Você mandou salvar? Não. Tanto é que aqui na barra de título tem um asterisco, lembra? Esse asterisco significa que você tem um arquivo e esse arquivo tem coisas novas fazendo parte dele, tem recursos novos, vamos usar o linguajar apropriado, e que você não salvou. Então, se você fechar o SolidWorks agora, ele vai te perguntar: você quer salvar o que você fez? Se você escolher salvar, ele vai fechar o arquivo e vai salvar as alterações. Ou melhor, ele vai salvar as alterações e fechar. Se você escolher não salvar, ele fecha o arquivo e perdeu o que você fez aqui. O que você fez aqui? Esse furo de diâmetro 10. Ou cancelar. Na dúvida, cancela. Pronto. Uma outra forma de você salvar as alterações sem ter que sair do arquivo é simplesmente clicar aqui nesse disquete. Quando eu clicar no disquete, ele vai pegar tudo que eu fiz e não salvei e vai agregar o arquivo lá no computador. Pronto. Está salvo. Subiu o asterisco. Se eu fechar o arquivo agora, ele não vai me perguntar mais nada. Valeu? Não entendeu? Assista de novo. Não entendeu? Conversa comigo aqui na aula que a gente resolve. Até a próxima.